E esta então é a nossa reflexão, amados. O texto que diz: para que nós, que nos refugiamos no acesso à esperança proposta, sejamos grandemente encorajados por meio de duas afirmações imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Essa esperança é para nós como âncora da alma, firme e segura, a qual tem pleno acesso ao santuário interior por trás do véu, onde Jesus adentrou por nós como precursor, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E esta é nossa reflexão. A âncora da alma é a verdade da graça de Deus que nos foi revelada, amados. A graça, a âncora da alma. E a âncora, então, é a verdade da graça de Deus que nos foi revelada. É a palavra única que dá segurança como uma âncora. Certamente você já andou num barco. Quando nós morávamos em Januária, nós casamos e fomos morar em Januária em 1991. E eu fui para lá antes, em 1990, e em 91 nós casamos. E tinha aquelas balsas. Você que já foi em Januária antigamente, lá na década de 90, 91 e antes, e eles pegavam aquela âncora, jogava aquela corda, e certamente você já viu na televisão ou no cinema que quando o barco começa a ser jogado, lançam a âncora e ele fica preso. Ele pode andar de um lado para o outro, mas ele fica firme, preso. Gente, nós temos uma âncora que segura a nossa alma, que segura as nossas emoções, os nossos sentimentos, que não nos deixa naufragar na vida. E esta âncora, que é a revelação da palavra da graça de Deus, e bendito o dia que nós demos ouvidos à voz do Espírito Santo, foi colocada em nós pelo Espírito Santo de Deus. E esta palavra é a única âncora da alma. Quando nós vimos aí as pesquisas feitas, nós vimos a quantidade de pessoas que professaram a fé cristã, evangélica, e já não estão mais nas igrejas evangélicas. E são milhões de pessoas no nosso país. E qual foi a razão? Eram pessoas que receberam de bom grado o evangelho, mas na verdade se apegaram às práticas da religiosidade evangélica, mas não tinham a âncora para a alma. Quando veio o vento, quando a chuva caiu, quando os rios transbordaram, naufragaram. E quem sabe é você que me ouve. Paulo disse isto quando se despediu de Efésios, onde ele pregou durante 3 anos. Em Atos, a gente vê o capítulo 20, quando ele diz: agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. É interessante que quando nós lemos a palavra, nós vimos que a lei não tem poder nenhum. A lei condena, a lei é um ministério de morte, a lei é um ministério de acusação, a lei põe véus nos olhos espirituais e no coração, a lei é injustiça, ninguém pode cumpri-la. Por isso Paulo disse sobre a graça, que tem poder para vos edificar e dar o quê? Herança. Como se edifica um prédio, uma casa? E eu sempre, quando falo de construção, eu lembro quando nós começamos a construir aqui em Montes Claros, nossa casa que nós moramos, pela graça de Deus, o Senhor nos deu a graça de comprar um lote e construí-la. E eu tive presente lá, eu tenho as fotos quando eu fiz parte desde o início. E lança-se primeiro o quê? Os fundamentos. E eu tenho as fotos quando lançou lá em casa
o início, os fundamentos, os pilares. Quem tem alicerces na casa, quem tem fundamentos na casa, a casa fica firme. Por mais que os ventos venham a tempestade aqui em Montes Claros, quando tem aqueles tremores, e eu sempre fico olhando as paredes se deu alguma rachadura. Mas foi muito bem feita a nossa casa. Assim também é a vida nossa. Vem os ventos, os vendavais, mas a alma não naufraga. Então, só com esta âncora, irmãos e irmãs, ei queridos, só com esta âncora da alma, que é a graça, é possível passar por lutas, por dificuldades, por vicissitudes, por tribulações, por perdas e até por morte. E o barco não afunda. Quando a âncora da alma segura, firme, está realmente alicerçada, sabe? Firme. Passa-se o que passar. Chuva cai, vem trovões, vem relâmpagos, faíscas, mas a vida, a sua vida está segura, está firme. Por isso que você precisa se firmar, meu irmão. Temos ouvido aí um número grande de pessoas que pararam, que retrocederam, que abandonaram a caminhada. Alguns desanimaram em meio aos escândalos porque estavam sem âncora. Qualquer ventinho que sopre, ouvimos dizer, fulano de tal desviou-se, fulano de tal saiu da igreja, aquele pastor, aquele ministro deixou de pregar. Por quê? Porque a âncora da alma deles não era nada que edificasse e que desse herança. Então, é preciso compreender um fato profundo. De que material é feita a âncora da nossa alma? Porque a âncora que nós vimos aí dos navios, das embarcações, elas são feitas, as âncoras, de ferro, de aço. De que é feita a âncora da nossa alma? Sabe de qual material? É preciso compreendermos os mistérios de Deus. Porque quando você absorve a mensagem da graça de Deus, quando nós entendemos, recebemos no Espírito, quando você é cortado pela palavra, pela graça de Deus maravilhosa, você fica firme. Então, de que maneira é feita esta âncora da nossa alma? E eu quero falar aqui no contexto do texto, aqui em Hebreus capítulo 6, 17, sobre a imutabilidade dos propósitos de Deus. Aqui em Hebreus capítulo 6, versículo 17, a parte A diz o seguinte: por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito. Amados, quando alguém recebe a Jesus como seu Senhor e Salvador, quando alguém confessa a Deus e vê a sua dependência absoluta do Senhor Jesus Cristo, o primeiro fato que o Senhor Jesus coloca no nosso coração e que se torna parte da âncora da alma é a imutabilidade de Deus. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo é imutável. Ele não muda. Pode estar, pode chover, pode ter trevas, pode acontecer o que acontecer, posso eu acreditar ou não acreditar, posso eu depender ou não. Ele não muda. Ele não é como espírito de terreiro, que um dia pode abençoar e no outro dia pode matar. Deus tem uma promessa de imutabilidade. Deus não muda. Se ele diz que cura, ele cura, segundo a vontade dele, para a glória dele, ele tem poder. Se ele diz que não faz, ele não faz, porque ele é Deus, ele é o Senhor. Mas eu quero colocar aqui é que se ele fala algo, ele vai cumprir. Se ele diz que te liberta, ele te liberta. Se ele diz que te abençoa, ele te abençoa. Se ele diz que tu vais viver a vida eterna, aquele que crê tem a vida eterna. Esta é a garantia. Entende?
a profundidade, o mistério desta âncora da nossa alma, da âncora da alma. Quando alguém vem e diz que você perdeu a salvação porque você pecou, esse dia eu achei um absurdo. Ouvi numa rádio aí, ou foi na televisão, não lembro, um pastor pregando sobre dízimo, dizendo que quem não entrega dízimo é ladrão, e usando o texto de Apocalipse, que crente que não entrega dízimo é para o inferno. Isso é pequenez. Eu tenho a interpretação minha, eu sempre digo sobre dízimo não baseada em Malaquias, uso o texto de Malaquias, mas fora do contexto do que a lei daquela perspectiva dizia. Outro eu vi dizendo que se você separar do teu marido, da tua esposa, separação quem separa perde a salvação. Você entende? A salvação é uma garantia. Deus é imutável. Se você quiser argumentar para a pessoa ficar firme no casamento, para a pessoa entregar lá o seu dízimo, a sua oferta, arruma outras argumentações, mas não vem colocar pavor no povo para que as pessoas possam levar lá com medo de perder a salvação. A salvação é uma garantia. O meu Deus, o teu Deus, irmão, é imutável. E essa imutabilidade me segura, me firma. Estou falando sobre a graça de Deus, a âncora da nossa alma. Nós temos essa firmeza. Fomos salvos pela graça. Isso foi dom de Deus, não veio de mim e nem de você. Se você entrega o dízimo, uma oferta na igreja, isso é como expressão de generosidade, de gratidão a Deus. Agora, vim colocar que você perdeu a salvação. É uma bagunça, né, irmãos? Pessoa ganha a salvação, perde a salvação, ganha a salvação, perde a salvação. Por isso muitas contribuições, muitas pessoas que ajudam a igreja, que acatam as campanhas que alguns fazem de fé na igreja, fazem mais por autoexpiação, por alívio de consciência, mas não fazem de um coração quebrantado, um coração grato a Deus. Então, a primeira coisa, o material que é feita esta âncora, a imutabilidade dos propósitos de Deus. Aqui diz, Deus jurou por si mesmo. O versículo 17, a parte B, ele diz, se interpôs com juramento. Vejam, meus amados, vejam, minhas irmãs, não tendo ninguém acima por quem jurar, jurou por si mesmo. Em Hebreus capítulo 6:13, aqui diz, pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. No Antigo Testamento, ele mandou colocar um animal e ele veio como fogo, cortou o animal ao meio e disse, isto me aconteça se não cumprir as minhas promessas. Vocês imaginam? Sabe? Que coisa maravilhosa é essa? Escuta, meu irmão. Ele é imutável. E se não fosse essa imutabilidade dele, a vida de pastor não é fácil. As guerras que se levantam, os ventos que sopram diariamente, as ameaças de morte, as guerras espirituais. Agora veja, se eu como pastor, se eu não acreditasse no juramento de Deus e na imutabilidade das promessas do Senhor, eu já seria, há muito tempo, eu falo isso, para abandonar a obra de Deus, o pastorado e dizer, olha, eu não acredito em igreja, eu não acredito nos homens de Deus. Mas escute, a minha âncora está firme. Deus é imutável, Deus jurou. Nós estamos vendo hoje a história dos desigrejados, a quantidade de pessoas que saíram da igreja decepcionadas com pastores, decepcionadas com apóstolos, com bispos, decepcionadas. Uma quantidade grande. E nós vimos que muitas dessas pessoas firmaram a fé nos líderes. Então, se eu fosse levar em conta a quantidade de pessoas que eu já ganhei para Jesus aqui em Montes Claros, nesta caminhada, que hoje abandonaram o Senhor, desviaram do Senhor, se eu ficasse olhando os problemas que acontecem no mundo, eu já teria desistido do pastorado, abandonado. Mas a minha fé, ou melhor, eu estou firmado esta âncora minha, é a imutabilidade de Deus. Deus jurou por si mesmo. Escute, irmão, é o terceiro aspecto que quero falar aqui desse material. Deus não mente.
O versículo 18, a parte A, fala assim, olha, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Às vezes, as pessoas pensam que Deus, ao atrasar, no nosso conceito, está atrasada a resposta de Deus, e fica pensando que Deus, então, ou melhor, as pessoas pensam que Deus negou e Deus não negou. Não significa isso. Às vezes, um atraso, eu estou usando a linguagem humana aqui para Deus. Às vezes um atraso não significa que Deus negou. Às vezes a pessoa pensa que Deus mentiu. Deus não mente, Deus é imutável. Deus jurou por si mesmo. E ele disse, eu não minto. O homem mente, o filho do homem mente, mas ele disse, eu não sou homem, nem filho do homem para mentir. O que eu disse em promessas, eu vou cumprir. Isto é a âncora para a alma, minha gente. Ainda em quarto aspecto aqui do material desta âncora, Deus é o refúgio. Depois ele diz no versículo 18, parte A, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio. Então Deus disse que quando você passa por uma circunstância, uma adversidade, não deve fugir do refúgio de Deus. É aqui. E é na comunidade que você frequenta que Deus levanta, que Deus cura, que Deus resolve, que Deus abre portas. O refúgio no meio do povo de Deus, na comunidade ali. Sabe? O refúgio da comunidade cristã é parte desta âncora para a nossa alma. Quem sabe você tem vivido agitado no seu coração, mas quando você penetra, sabe, quando você penetra no caminho, por este portão, por este altar, aí você se encontra refúgio, você se encontra protegido, protegida, guardada, guardado. É a mão de Deus sobre a sua vida. E as portas do inferno não podem prevalecer contra a casa do Senhor, contra os eleitos do Senhor, contra a igreja do Senhor que estamos dentro dela. Isto é o refúgio. A esperança que Deus nos propôs, gente. O versículo 18, parte B, fala o seguinte, olha, a fim de lançar mão da esperança proposta. Então escute, a promessa da imutabilidade, o juramento de Deus, a impossibilidade dele mentir, o alento que temos no refúgio, quando você congrega e quando você ali é renovado, quando você participa de um culto e Deus ordena ali a sua bênção, mas também a esperança que Deus nos propôs. Diz que tudo isso junto, aqui no versículo 19 diz, tudo isso é uma âncora para a alma segura e firme, a qual temos por âncora da alma, segura e firme e que penetra além do véu. Você pode dar uma glória aí no seu carro? Você pode dar uma glória na tua casa? A graça, a âncora da alma. E esta âncora, ela tem um material. O material da âncora de uma embarcação, de um navio, de um barco, é feita de ferro, de aço. E estamos falando aqui a promessa da imutabilidade, o juramento de Deus, a impossibilidade dele mentir, o alento que temos no refúgio, a esperança que Deus nos propôs. Olha, várias vezes no meu ministério, na minha caminhada, e quem sabe na tua, pessoas têm levantado contra você as situações difíceis. Quantas vezes aconteceu comigo? Mas eu tenho conhecimento, a revelação, eu conheço um Deus imutável, eu conheço um Deus que jurou, eu conheço um Deus que é impossível que ele minta, um Deus que criou o refúgio, um Deus que me deu esperança, que me propôs dizendo, isto tudo é a âncora para a sua alma. Então a pergunta agora é, como eu posso saber se eu estou ancorado ou não? E tenho segurança e firmeza ou não? Vamos ver onde começa esta âncora. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1, fala o seguinte. Olha para você ver. Irmãos,
venham lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Este conhecimento é parte de quê? Escute, do conhecimento do evangelho anunciado por Paulo. Entende? Anunciado por Paulo, do conhecimento do evangelho, o evangelho anunciado por Pedro, por João, por Mateus, Lucas, Marcos, é o evangelho chamado evangelho antes de Jesus morrer e ressuscitar. Era o cumprimento da lei. O evangelho por Paulo anunciado, que gera âncora para a alma. Ele prega o evangelho do ressuscitado. Então, em Gálatas 2,7, sabe o que ele diz? Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da circuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão. Aqui diz, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo a Pedro, a lei, a circuncisão, o juízo, a acusação, as abluções, comidas, bebidas, as festas, dias, sacrifícios, jejuns, vigílias. Pedro. E Paulo diz, a mim o evangelho que eu te anunciei é o evangelho da incircuncisão. E é o que ele fala em Gálatas. Ele diz aqui em Gálatas, faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. O outro evangelho é do homem e é por isso que as pessoas não têm âncora para a alma. Entende o que eu estou falando aqui? Eu vou repetir aqui Gálatas capítulo 1, versículo 11 e 12. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. O evangelho de acusação, de juízo, de circuncisão, de abluções, comidas, bebidas, as festas, jejuns, vigílias. Mas é o quê? É o evangelho. Olha aqui, escuta, meu irmão, minha irmã. O outro evangelho é do homem. E é por isso que as pessoas não têm âncora para a alma. Eles dizem que tu tens que jejuar, mas tens que pagar o preço, fazer vigílias. Eu não sou contra essas coisas, gente. Mas o problema é que as pessoas estão confundindo. Esse é o homem. Mas ele diz, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Você tem revelação de Jesus. Você foi cortado por esta palavra viva e eficaz, que é a palavra da graça de Deus. Venha o que vier, chova canivete, tu tens uma âncora segura e firme, irmão. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 2 diz, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vula preguei, a menos que tenhais crido em vão. Qual é o grande problema? Haver tanta gente desviada do evangelho, tanta gente cristã mentindo, tanta gente que se diz crente praticando adultério, tanta gente fornicando. Porque nós vemos isso. São pessoas que estão crendo em vão. Não lhes foi passada a palavra da verdade que liberta, o evangelho da cruz. Mas como a pessoa pode reter a palavra? Ora, aqui em Mateus capítulo 13, versículo 18 ao 21, aqui diz, atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo escandaliza. Há pessoas que escandalizam, que se escandalizam. Tem pessoas, qualquer probleminha na igreja, eu vou embora. Vou entregar então minha carteirinha de membro. Aqui o versículo 22, a parte A, fala assim, olha, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo
A igreja não pode permitir desta coisa ser igual ao mundo. Senão a Bíblia diz, aqui diz, e a fascinação das riquezas sufoca a palavra e fica infrutífera. Aqui o versículo 23 diz, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. O que é que retém? A quem Deus colocou no coração terra fértil, os eleitos do Senhor. Por isso o apóstolo Paulo fala, aqui em Gálatas 4, 6, 7. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também, herdeiro por Deus. Escuta, meu irmão, tu és um herdeiro de Deus. Está no DNA a herança de Jesus Cristo. Sabe? A alegria, a felicidade, o bem-estar, a alegria de servir ao Senhor, de estar com o Senhor. E se vier o vento, a tua casa está firme. Porque você tem uma âncora, irmão. Nós temos uma âncora. Porque quem não tem âncora na alma, cai nas mãos de falsos irmãos, de falsos profetas, de falsos líderes. O problema da igreja hoje é que as pessoas estão confiando no evangelho mentiroso. As pessoas estão confiando hoje nas práticas das igrejas, nos mandamentinhos feitos por homens. É isso aí, irmãos. Nós temos como âncora da alma esta graça, este evangelho da graça. Às vezes, a pessoa está no altar de gravata, terno, Bíblia, e é um falso irmão, sabe? E quantas coisas, nós vimos hoje, sabe o que está acontecendo hoje? Eu vejo hoje alguns dizendo, usando o púlpito da igreja para dizer, olha, o demônio vai te pegar, cuidado, você tem uma maldição. Já viu? Algumas declarações de alguns líderes hoje. Estão entendendo o que eu estou pregando aqui, gente? Eu estou falando da graça, a âncora da nossa alma, a graça de Deus. Mas tem um tanto de crente aí apegado a algumas práticas. Algumas comunidades se tornaram balcão de mercadoria. O evangelho do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, não tem sido pregado, o evangelho da graça. Não estou dizendo para vocês que nós estamos vendo aí um tanto de crentes que creem que eles podem perder a salvação? Amado, grande parte dos pregadores da lei estão fazendo mal às ovelhas de Jesus. Não criam âncora para a alma. Por isso é que as pessoas se desviam, porque estão vivendo um falso evangelho. Sem valores, sabe? Sem valores morais, sem boa consciência. É uma igreja doente. É uma pregação melhor, doente. Grande parte, nós vimos as igrejas estão estupefadas de pessoas, gente sem compromisso. Qualquer probleminha que vem, qualquer luta que vem, qualquer vento de doutrina leva. Por quê? Porque eles não têm âncora. O povo de Deus está aí, irmãos. Muitos entre o povo de Deus. Eu não vou falar o povo de Deus não, que isso aí é muitos entre o povo de Deus, perdidos. Muita gente que batizou e estão em nossas igrejas, gente sem compromisso. Qualquer vento de doutrina, qualquer problema, qualquer luta. E tem alguns que ainda ameaçam a Deus. Deus, eu quero reivindicar meus direitos, hein, Deus? Deus, se o Senhor não me curar, Deus, e coloca Deus no cantão, no paredão. Esse não é o evangelho. E é por isso que muitos se perdem, porque a sua vida, que representa como se fosse esse barco, neste mundo aí que é o mar da vida, não tem âncora. Fica à deriva, vagando à deriva. Então escute, meu irmão. Só a palavra da graça de Deus é âncora para o viver diário. Senão, a crença é em vão. Quando chega uma doença, quando chega um problema, a pessoa não sabe o que fazer. Sabe? Não sabe o que fazer. Por quê? Ela não está firmada, não tem esta âncora. Não conhece a palavra.
Escuta, meu irmão, tem de firmar. Quantos que estão naufragando aí? Entrou água no barco, não tinha segurança, a vida afundou, naufragou. Milhares e milhares de pessoas. E é por isso que temos que pregar o evangelho da graça de Deus. Por isso que nós temos que ensinar o povo a reter este evangelho da incircuncisão. A Bíblia diz aqui em 1 Timóteo capítulo 4:1, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. E quem é que ensina como enganador e demônio? Aqui diz o versículo, ó, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. É assim que vive aí fora o povo que se diz muitos povo de Deus, o povo naufragando, o povo apostatando da fé. A Bíblia diz aqui em 2 Timóteo 2:15-19, Paulo escrevendo ao seu filho na fé e para nós hoje, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Emineu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé de alguns a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. Aí ele fala 2 pontos. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Estou te mostrando que é a vida de uma pessoa que está ancorada. Uma pessoa que está ancorada, ele não vai ficar aí levado por esse vento de doutrinas. A pessoa que está ancorada, que tem a âncora, esta âncora da graça, que nos traz a firmeza, a garantia da salvação, que nos dá esperança quanto a esta salvação. Não fica aí discutindo. Eu fico vendo de vez em quando alguns crentes que ficam aí discutindo questões esdrúxulas. Enquanto isso, o mundo, as pessoas estão indo para o inferno e nós vemos as pessoas estagnadas. Sabe, são levadas aí por falatórios inúteis. Não conhece a palavra, não firma na palavra. Então, meu irmão, leia a palavra, conheça a palavra, firme na palavra. Isto é a âncora para a tua alma. Escute, meu irmão. O barco sem âncora bate na rocha, naufraga, perde a direção. Cuidado para que você não se desvie, para que você não se perca como gente, como ser humano. Não fica aí ouvindo. Olha, parece que tem uns crentes que eles não lêem a Bíblia. Pararam, por quê? Porque o meu pastor fez isso, porque os escândalos. Mas Jesus falou, meu filho. Jesus falou que no final dos tempos ia ter muitos falsos profetas, falsos líderes, e enganariam, se possível, os próprios eleitos. Tem de firmar nessa palavra maravilhosa, inalterável, imutável, palavra de Deus eterna. Tudo vai passar, mas a palavra não vai passar. É a âncora para a nossa alma. Então, se você está aí sem âncora, sem firmeza, firme, irmão. Não fica aí, sabe, nesses mandamentinhos da sua igreja, não faz isso, não faz aquilo outro. Não fica aí com essas práticas. Me fizeram uma pergunta há pouco tempo. Porque eu fui pregar num lugar, chegou lá, o povo começou a cair na unção. Aí o pessoal ficou preocupado comigo. Se eu não cria, eu falei, eu creio. Mas isso não firma ninguém. Esse negócio do cai não firma ninguém. O senhor crê que a pessoa cai na unção do Espírito, pastor Gênio? Eu creio. Na nossa igreja aconteceu quantas vezes? Creio, a Bíblia está cheia de relatos de pessoas que caíram. Agora, fazer disso uma regra, eu acho pequeno demais, gente.
O povo sem firmeza. Eu quero saber se aquela pessoa que caiu e vai caindo e cai direto, virou um costume, se ele conhece a palavra, se ele mudou de vida, se ela mudou de casa como mãe, como esposa. Isso não é âncora não, irmão. Não estou dizendo que isso não pode acontecer. Quem sou eu para dizer isso? E eu tenho experiências maravilhosas na minha comunidade que já aconteceu. Mas chegou um momento que eu vi que aquilo só estava virando o quê? Emocionalismo. Sabe? Eu falei, não, vamos voltar para a palavra, gente. Vamos voltar para a palavra. Alguns saíram. Alguns saíram porque tem gente que quer ficar nesse especialismo. Tem gente que quer ficar no cai-cai. Tem gente que quer ficar só na bagunça. Não estou dizendo que o cai-cai é bagunça, mas torna-se uma bagunça se você, pastor, líder, não tiver cuidado. Esse é o problema que muitos afastam, porque não conhecem a palavra, não estudam a palavra. Tem de ter alimento sólido, irmãos. Tem de ter alimento sólido. Paulo diz aqui em Hebreus capítulo 5, versículo 14, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Veja que isso é sério. Até Barnabé, que andava com Paulo, disse: os demais judeus que andavam com Paulo dissimularam ao ponto de Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação, pela mentira dos pregadores da lei. Então, a mensagem que nós lhe ensinamos, a mensagem que a palavra do Senhor quer que preguemos, quer que seja ensinada, e eu não quero falar aqui ensinando, me orgulhar disso, mas eu quero dizer o seguinte: quando nós pregamos essa palavra, igual está aqui, cria uma âncora para a alma, para a sua alma. Faz do fraco um forte, faz do pobre um rico espiritualmente. Entende? Você consegue resistir às procelas da vida, às lutas. Você é mais que um vencedor quando você firma na palavra. A nossa alma está ancorada, está firme, está segura, depende de Deus, depende do Senhor o tempo todo. Então escute, tu tens uma âncora, tu estás seguro. Escuta, meu irmão, você está seguro? Eu quero perguntar para você, irmão, haja o que houver, toda pessoa que retém este evangelho da verdade, ele tem o evangelho da incircuncisão, ele tem o evangelho da graça de Deus, tem segurança, tem uma âncora. Escuta, meu irmão, quando você está bem ancorado na palavra de Deus, nas verdades aqui eternas da palavra, aconteça o que acontecer, nada vai te separar deste amor que está em Cristo Jesus. Nada poderá titubear você. Nada poderá separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você tem a âncora. Em que você tem ancorado? Em que você tem firmado a tua vida? Em que você está ancorado, meu irmão? Quando nós estamos ancorados, quando nós temos a âncora, que é a graça de Deus, quando estamos firmados na palavra de Deus, aconteça o que acontecer, venha o que vier, nós somos mais do que vencedores. Vem frio, tempestade, pode vir as procelas, o vendaval, os turbilhões virem, mas eu estou firmado no Senhor, na sua palavra. Esta é a nossa reflexão hoje. A graça, a âncora da nossa alma. Talvez você está aí com a sua alma fragilizada, indeciso, indecisa, lutas por dentro e por fora. Firme nesta âncora, que é a graça de Deus. Lição do rato. Certa vez, um rato, olhando pelo buraco na parede, vê o fazendeiro e sua esposa abrindo uma caixa. Pensou logo no tipo de comida que haveria ali. Ao descobrir que era ratoeira, ficou aterrorizado. Correu ao pátio da fazenda, advertindo a todos: há uma ratoeira na casa! Uma ratoeira na casa! A galinha: desculpe-me, senhor rato,
Eu entendo que isso seja um grande problema para o Senhor, mas não me prejudique em nada. Por favor, não me incomode. O rato foi até o porco e: há ratoeira na casa, ratoeira! Desculpe-me, senhor rato, mas não há nada que eu possa fazer, a não ser orar por você. Mas fique tranquilo, que o Senhor será lembrado nas minhas orações. O rato dirigiu-se à vaca e: há uma ratoeira na casa. O quê? Ratoeira? Por acaso você acha que eu estou em perigo? É claro que não. Então o rato voltou para casa desolado e abatido para encarar a ratoeira. Naquela noite ouviu um barulho, como o da ratoeira pegando sua vítima. A esposa do fazendeiro correu para ver o que havia pego. No escuro, ela não percebeu que a ratoeira não havia pego um rato. A ratoeira havia prendido a cauda de uma cobra venenosa. É isso mesmo, a cobra picou a mulher. O fazendeiro a levou imediatamente ao hospital. A esposa do fazendeiro voltou para casa, porém com febre. Todo mundo sabe que para alimentar alguém com febre, nada melhor que uma canja de galinha. O fazendeiro pegou seu cutelo e foi providenciar o ingrediente principal. Como a doença da mulher continuava, os amigos e vizinhos vieram para visitá-la. Então, para alimentá-los, o fazendeiro matou o porco. A mulher não melhorou e acabou morrendo. Muita gente veio para o funeral. O fazendeiro então sacrificou a vaca para alimentar todo aquele povo. Moral da história: na próxima vez que você ouvir dizer que alguém está diante de um problema e acreditar que o problema não lhe diz respeito, lembre-se que quando há uma ratoeira na casa, toda a fazenda corre risco. O problema de um é problema de todos. Nós aprendemos a voar como os pássaros, a nadar como os peixes, mas ainda não aprendemos a conviver como irmãos. Pense nisso. Ao meu querido pai, pai que aos olhos da criança é herói, pai que aos olhos do jovem, vilão, pai que aos olhos do adulto, um amigo, pai que aos olhos do velho é saudade. Quando eu te via como herói, não sabia quase nada da vida. Sentia-me seguro ao seu lado. Eu só queria ser seu filho. Quando eu te vi como vilão, pensava que já sabia tudo sobre a vida. Não queria proteção, eu só queria ser herói. Quando eu te vi como amigo, pude me dar conta dos erros cometidos. Foi quando realmente te conheci que entendi o sentido da vida. Quando me dei conta de sua falta, a idade já havia me alcançado. Você já não era mais herói, nem vilão, nem amigo e nem solidão. Você virou soma de tudo aquilo que foi, de tudo aquilo que eu pensei que fosse, a síntese da vida que hoje eu vivo. A minha definição da palavra Pai. Luiz Alves. Aprendi com o mestre dos mestres que a arte de pensar é o tesouro dos sábios. Aprendi um pouco mais a pensar antes de agir, a expor e não impor minhas ideias, e a entender que cada pessoa é um ser único no palco da existência. Aprendi com o mestre da sensibilidade a navegar nas águas da emoção, a não ter medo da dor,
a procurar um profundo significado para a vida e a perceber que nas coisas mais simples e anônimas se escondem os segredos da felicidade. Aprendi com o mestre da vida que viver é uma experiência única, belíssima, mas brevíssima. E por saber que a vida passa tão rápido, sinto necessidade de compreender minhas limitações e aproveitar cada lágrima, sorriso, sucesso e fracasso como uma oportunidade preciosa de crescer. Aprendi com o mestre do amor que a vida sem amor é um livro sem letras, uma primavera sem flores, uma pintura sem cores. Aprendi que o amor acalma a emoção, tranquiliza o pensamento, incendeia a motivação, rompe obstáculos intransponíveis e faz da vida uma agradável aventura, sem tédio, angústia ou solidão. Por tudo isso, Jesus Cristo se tornou para mim um mestre inesquecível. Augusto Cury. Que diferença fará daqui a 100 anos se você morou num palacete ou numa casinha alugada? Se usou roupas sob medidas ou compradas em liquidação? Se passou as férias na Europa ou num quintal de casa? Se comeu peru, filé mignon ou feijão com farinha? Se dormiu em um colchão de espuma ou numa rústica esteira? Que diferença fará daqui a 100 anos? Se possuiu seu próprio carro ou andava de ônibus ou a pé? Se teve empregadas às suas ordens ou recebia ordem de um patrão? Se andou sobre tapetes macios ou num áspero chão de cimento? Se pertenceu à alta classe social ou era simples cidadão? Se teve 100 milhões reservados no banco ou vivia num aperto tremendo? Que diferença fará isso daqui a 100 anos? Nenhuma. Absolutamente nenhuma, meu amigo. Entretanto, fará muitíssima diferença daqui a 100 anos se você hoje é uma pessoa salva ou perdida, pois esse fato determina se daqui a 100 anos você estará no céu ou no inferno. Isso fará muitíssima diferença não somente daqui a 100 anos, mas por toda a eternidade. Portanto, Jesus disse: o que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Pare e pense nisso. Coisas que a vida ensina depois dos 40. Amor não se implora, não se pede, não se espera. Amor se vive ou não. Ciúmes é um sentimento inútil, não torna ninguém fiel a você. Animais são anjos disfarçados, mandados à terra por Deus para mostrar ao homem o que é fidelidade. Crianças aprendem com aquilo que você faz, não com o que você diz. As pessoas que falam dos outros para você vão falar de você para os outros. Perdoar e esquecer nos torna mais jovens. Água é um santo remédio. Deus inventou o choro para o homem não explodir. A ausência de regras é uma regra que depende do bom senso. Não existe comida ruim, existe comida mal temperada. A criatividade caminha junto com a falta de grana. Ser autêntico é a melhor e única forma de agradar. Amigos de verdade nunca te abandonam. O carinho é a melhor arma contra o ódio. As diferenças tornam a vida mais bonita e colorida. A poesia em toda a criação divina.
Deus é o maior poeta de todos os tempos. A música é a sobremesa da vida. Acreditar não faz de ninguém um tolo. Tolo é quem mente. Filhos são presentes raros. De tudo que fica é o seu nome e as lembranças acerca de suas ações. Obrigada, desculpa, por favor, são palavras mágicas, chaves que abrem portas para uma vida melhor. O amor, o amor. O amor quebra barreiras, une facções, destrói preconceitos, cura doenças. Não há vida decente sem amor. E é certo, quem ama é muito amado e vive a vida mais alegremente. Uma palavra para você que é chefe. Acreditem, o cliente nunca mais volta. Anos atrás, Sam Walton, fundador da maior rede de varejo do mundo, a Walmart, abriu um programa de treinamento para seus funcionários com muita sabedoria. Quando todos esperavam uma palestra sobre vendas ou atendimento, ele iniciou com as seguintes palavras: Eu sou o homem que vai a um restaurante, senta-se à mesa e espera pacientemente, enquanto o garçom faz tudo, menos anotar o meu pedido. Eu sou o homem que vai a uma loja e espera calado, enquanto os vendedores terminam suas conversas particulares. Eu sou o homem que entra num posto de gasolina e nunca usa a buzina, mas espera pacientemente que o empregado termine a leitura do seu jornal. Eu sou o homem que explica sua desesperada urgência por uma peça, mas não reclama quando a recebe somente após 3 semanas de espera. Eu sou o homem que, quando entra num estabelecimento comercial, parece estar pedindo um favor, implorando por um sorriso ou esperando apenas ser notado. Você deve estar pensando que sou uma pessoa quieta, paciente, do tipo que nunca cria problemas. Engana-se. Sabe quem eu sou? Eu sou o cliente que nunca mais volta. Divirto-me vendo milhões sendo gastos todos os anos em anúncios de toda ordem para levar-me de novo à sua empresa, sendo que quando fui lá pela primeira vez, tudo o que deveriam ter feito era apenas uma pequena gentileza, simples e barata, tratar-me com um pouco mais de cortesia. Só existe um chefe, o cliente, e ele pode demitir todas as pessoas da empresa, do presidente ao faxineiro, simplesmente levando seu dinheiro para gastar em outro lugar. Chefe. Mentes grandes discutem ideias. Mentes medianas discutem eventos e fatos. Mentes pequenas discutem pessoas. Não podemos crer na total transparência das pessoas. É preciso aceitar que os outros têm segredos e regiões de solidão. A maior prova de amor é manter-se à distância e não forçar a entrada. Deus dá alimento a todos os pássaros, mas não os joga no ninho. Deus ajuda, mas espera que você faça, no mínimo, a sua parte. Aquele que perde dinheiro, perde muito. Aquele que perde amigo, perde muito mais. Mas aquele que perde a fé, perde tudo. Pessoas jovens e belas são obras da natureza. Pessoas idosas e belas são obras de arte, e ambas são obras de Deus. Aprenda com os erros alheios. Você não viverá tempo para cometer todos sozinho. A língua pesa praticamente nada, mas poucas pessoas conseguem segurá-la. Amigo, eu e você
Você trouxe outro amigo e já formamos um time. Este time não tem começo e nem fim. O diferencial da vida é viver com amor e buscar diariamente o verdadeiro sentido de viver, ser feliz e estar com Deus. Não espere ser feliz para viver. Não espere ser amado para amar. Não espere ficar sozinho para reconhecer o valor de um amigo. Não espere ficar de luto para reconhecer quem hoje é importante na sua vida. Não espere o seu melhor emprego para começar a trabalhar. Não espere a queda para lembrar-se do conselho. Não espere. Não espere a enfermidade para reconhecer o quão frágil é a vida. Nem espere encontrar a pessoa perfeita para então se apaixonar. Não espere a mágoa para pedir perdão. Não espere a separação para pedir a reconciliação. Não espere a dor para acreditar na oração. Não espere elogios para acreditar em si mesmo. Não espere. Não espere o tempo para servir. Não espere que o outro tome a iniciativa se você foi o culpado. Não espere ouvir "eu te amo" para ouvir "eu também". Não espere ter dinheiro aos montes para então contribuir. Não espere o dia da sua morte para então amar a vida. Então, o que você está esperando? Tua caminhada ainda não terminou. A realidade te acolhe, dizendo que pela frente o horizonte da vida necessita de tuas palavras e do teu silêncio. Se amanhã sentires saudades, lembra-te da fantasia e sonha com a tua próxima vitória. Vitória que todas as armas do mundo jamais conseguirão obter, porque é uma vitória que surge da paz e não do ressentimento. É certo que irás encontrar situações tempestuosas novamente, mas haverá de ver sempre o lado bom da chuva que cai, e não a faceta do raio que destrói. Tu és jovem, atender a quem te chama é belo, lutar por quem te rejeita é quase chegar à perfeição. A juventude precisa de sonhos e se nutrir de lembranças, assim como o leito dos rios precisa da água que rola e o coração necessita de afeto. Não faças do amanhã o sinônimo de nunca, nem o ontem te seja o mesmo que nunca mais. Teus passos ficaram, olhes para trás, mas vá em frente, pois há muitos que precisam que chegues para poderem seguir-te. Charlie Chaplin.